Qual é a principal coisa que você tem que olhar, Hanud? Quando você vai comprar um imóvel, eu falo localização. Qual é a segunda melhor coisa que você tem que olhar? Localização. A terceira, localização. Então comece pela localização. Preço, produto e qualidade. Que o pessoal olha. E a gente tem que olhar ponto, produto e qualidade. O preço é consequência. Para não usar uma sigla feia, eu falo que é o PPQ, não o PQP. Então, localização é um ponto que é bem servido por tudo aquilo que faz com que uma pessoa, para trabalhar ou para morar ali, tenha toda esta situação de conforto, tenha toda essa situação favorável, que te inspire a ficar ali. É lógico que em determinados momentos do mercado você tem uma falta de liquidez, por exemplo. Pô, agora não está vendendo nada, o mercado está parado, mas volta, e quando volta, volta corrigindo. Para isso precisa ter estômago, para isso precisa ter uma certa cintura e uma certa reserva. Você não pode estar sempre estrangulado. Um fundo imobiliário nada mais é do que um conjunto de imóveis dentro de um único veículo, dentro de uma única casca, que a gente chama de fundo imobiliário. O fundo imobiliário acabou se transformando no veículo mais inteligente, na minha opinião, de quem quer investir em imóvel e principalmente não tem tempo e não tem conhecimento para fazer a gestão da vida desse imóvel. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja muito bem-vindo ao podcast da família brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores desse canal, e hoje a gente vai falar sobre investimentos em imóveis. E é tudo mesmo sobre imóveis. É um assunto que a gente acompanha muito pouco aqui no canal, então eu trouxe aqui simplesmente talvez a pessoa que mais entende desse assunto, pelo menos que eu já conversei. Ele tem mais de 40 anos de atuação nesse mercado em todas as formas possíveis. Vocês vão conhecer a história de Marcelo Hanud, uma pessoa que eu tive muita sorte de encontrar no meu caminho quando eu ainda estava lá na XP. Aprendi demais com ele e falei para ele: Hanud, a gente quer fazer um programa para falar de tudo sobre investimentos em imóveis. É comprar imóvel na planta, fundo imobiliário, a dinâmica do setor, tudo mesmo. E ele está aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês, falar sobre perspectivas para esse mercado e contar um pouco da história dele, que se confunde um pouco com a própria história da dinâmica do mercado de investimentos no setor imobiliário, né? O Hanud, ele é CEO da Aurea Finvest, uma empresa que conecta o real estate com o mercado de capitais, e ele tem mais de 40 anos de experiência no mercado imobiliário. Ele já vendeu, esse número aqui está lá no site da empresa, depois pode fazer uma auditoria lá, mas 8 bilhões e 500 milhões de reais via originação, desenvolvimento e consolidação de projetos. Ele já fundou a Developer Desenvolvimento Imobiliário, a Bem Casa, a Aurea Asset, além de ter desenvolvido quase que do zero, lá no início da XP Gestão, a área de investimentos em ativos imobiliários via fundos, que foi onde eu conheci o Marcelo Hanud. Então, hoje o papo vai ser extremamente educativo, não só sobre investimentos em imóveis, mas também sobre a evolução e a dinâmica desse mercado. Hanud, deixa eu agradecer. Poxa vida, rapaz, com tanta deferência assim, agora tô até... Joguei a expectativa lá no alto, né? Como é que eu vou fazer agora? Não, vamos ver. Vai ter bastante tempo aí para provar um pouco do seu talento, mas antes, só para aquecer os motores, quem que é você no mercado financeiro? Fiz aqui uma breve apresentação, mas conta um pouquinho aí dessa sua trajetória de mais de 40 anos no mercado. Eu diria que mais do que do mercado financeiro, no mercado imobiliário mesmo, né? Essa interface entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro é uma relação muito íntima e absolutamente necessária, mas minha origem mesmo, está no desenvolvimento imobiliário. Então a gente já atuou praticamente em todos os segmentos: residencial, logístico, corporativo, hoteleiro, enfim, a gente foi andando conforme a música brasileira determina que a gente ande, né? Porque quem tem 40 anos de mercado já passou por todas as possíveis fases do desenvolvimento imobiliário. Ora, o residencial está um espetáculo, ora o logístico está um espetáculo, ora é o comercial, e tem hora que nada está um espetáculo. Então aí a gente tem que estar sempre muito atento a qual é o segmento que o mercado está demandando e aonde estão as oportunidades. Então, eu acho que um pouco pela natureza nômade de passear por todos os segmentos, mas ou também pela obrigação ou pela necessidade, a gente acabou circulando aí por todos os segmentos do mercado. E o mais legal que uma das coisas que eu digo é que a gente, quando acha que já viu tudo, não viu nada,
porque com a pandemia surgiram novos produtos, novas tendências, novas formas de usar os imóveis, e isso tem trazido uma nova dinâmica. E para a gente que é meio velhinho assim, cara, isso é um refresh total, uma efervescência na nossa... É uma provocação na nossa capacidade de continuar vibrando e vivendo esse mercado. Hanud, eu acho que esse papo vai ser muito rico, principalmente sobre fundos imobiliários, que é um assunto que está mais na boca do povo, tem mais acesso, é uma classe que cresceu aí absurdamente o número de investidores, mas é um mercado, se for ver na linha do tempo, é um mercado bem jovem no Brasil, né? Então, antes de chegar nisso, queria que você contasse um pouco da sua trajetória aí no mercado imobiliário. O que você já fez ao longo desses 40 anos? Porque aí eu acho que a gente vai chegando dentro da nascimento e evolução do mercado de fundos imobiliários. Eu acho que a gente vai ficar uns 2 dias conversando aqui, mas tudo bem. Depois edita, não tem problema. Não, eu comecei... minha vida no mercado imobiliário foi muito interessante, porque eu fazia GV à noite e durante o dia eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, que já naquela época não era barato. E como eu não fiz administração pública, a GV tinha administração de empresa e administração pública. A pública era de graça, mas eu queria fazer de empresa, tinha que pagar a faculdade. Então eu fui trabalhar numa agência de propaganda e caí no departamento da agência que atendia o mercado imobiliário. E foi lá que tudo começou. Então comecei atendendo as incorporadoras, na época era Gomes de Almeida Fernandes, agora Gafisa. Comecei atendendo várias outras que hoje, inclusive, talvez nem existam mais. E como atendimento e desenvolvimento de marketing dessas empresas, acabei me apaixonando pelo mercado. Me acabei apaixonando pelo tema e assim que eu pude, juntando family, friends and fools, né, eu consegui comprar um primeiro terreninho para fazer uma incorporação de Sobradinhos em Interlagos. E assim começou o primeiro empreendimento meu, que eram 11 sobradinhos, juntamos em 5 para fazer 11 sobradinhos, era 2 sobradinhos para cada um em termos de investimento, e assim começamos. Mas aí você comprou a terra? Comprei o terreno, juntei os amigos, olha, esse negócio está bombando, habitação popular, Caixa Econômica Federal, na época nem chamava Caixa, chamava... meu Deus do céu, era um outro tipo de financiamento. Agora a gente fala que é o crédito associativo. Na época era o BNH, Banco Nacional da Habitação. Jesus, faz muito tempo. E aí era uma forma de você começar a desenvolver no mercado imobiliário com investimento não tão alto e com a garantia de ter o dinheiro para o comprador fazer a primeira compra dele. Só podia ter uma casa. O cara que estivesse comprando pelo BNH tinha que comprar a primeira casa. E assim foi. Começamos por aí, e aí o mercado estava extremamente interessante. Esse investimento deu resultado? Deu um ótimo resultado, mas foi o único no segmento, porque em seguida acabou o BNH, acabou o Banco Nacional de Habitação. Pasme, meu amigo. Então, logo no começo, de cara, você se depara com o fim de um sistema financeiro que amparava um segmento tão importante. Isso era que ano? Putz, isso deve ter sido... Eu tinha 22 anos, eu nasci em 59, e nós estamos falando de 81. 79, por aí, 80, 81. E então, foi assim que tudo começou. E aí me apaixonei pelo negócio, até, obviamente, de cara, já me deparando com uma dificuldade difícil de entender, né? Como é que o Banco Nacional da Habitação deixa de existir? E aí fomos. Aí fala, bom, agora que não tem mais o banco, como é que fica o sistema? Não, cai fora desse segmento, vamos para o altíssimo padrão. E aí incorporei meu primeiro prédio. Com o resultado desse empreendimento, a gente comprou um terreno e incorporamos o primeiro prédio. Aí, com o mesmo grupo... vendemos, e aí foi para o segundo, o terceiro, e aí a vida foi andando, né? A coisa foi acontecendo, graças a Deus, e, como eu disse desde o começo, variando muito de cada segmento, para poder estar sempre atuante dentro daquilo que era a bola da vez. Então, sua entrada no mercado foi como investidor mesmo? Como desenvolvedor. Era com dinheiro próprio e fazendo o desenvolvimento, fazendo a obra, contratando... Enfim, fazendo o desenvolvimento, acompanhando
o nascer do empreendimento até a venda. Aí você fez esses 11 Sobradinhos Interlagos, foi para esse de altíssimo padrão, e aí foi indo Aí esses grupos foram ficando cada vez maiores, você vai envolvendo mais dinheiro, mais pessoas, começa a ficar um pouco mais corajoso, vem para bairros mais importantes em São Paulo, e assim foi, até que a gente chegou na Vila Nova Conceição, quando a Vila Nova Conceição não tinha ninguém. Era um bairro de classe média, muito até bucólico, né, e próximo do parque, e a gente começou a enxergar uma oportunidade. Aí os primeiros prédios da Vila Nova a gente co-incorporava, já com outros grupos mais parrudos, e assim a vida foi andando. E tudo foi acontecendo, graças a Deus, foi dando certo. Para quem não conhece aqui São Paulo, Vila Nova Conceição, talvez seja hoje o bairro mais valorizado aqui. Né? Depois, obviamente, não ficamos só na Vila Nova, mas fomos para outros bairros no entorno da Vila Nova, nos jardins também, co-incorporamos com já empresas bastante renomadas na época, e assim foi, a vida foi acontecendo, né? Mas eu diria que teve um momento na minha vida, porque isso tudo que eu estou falando era envolvendo amigos e família. Sim. Né? Era o tradicional e velho modelo do preço de custo, de juntar os amigos e fazer aquela incorporação caseira. Né? Embora bem sofisticada no que diz respeito à execução das coisas, né? Ela era ainda muito caseira. Mas aí chegou um determinado momento que já tinham se passado, sei lá, uns 10 anos, 12 anos de vida no imobiliário. Eu tive a felicidade de conhecer, através de um amigo, um ícone do mercado, um grande empreendedor, na minha opinião, um dos maiores empreendedores que já passaram por esse nosso mercado, que é o Walter Torre. E com o Walter, eu me encantei com a logística. Me encantei com outro segmento que, para mim, até então, não estava no radar. E a gente começou a olhar para os galpões logísticos, para as fábricas, enfim, para a área logística industrial. E comecei a fazer investimentos com o Walter, e isso foi uma grande experiência. Eu diria que para você que foi nesse momento que minha vida mudou de patamar, né, tanto no volume de investimentos, quanto no horizonte. Porque eu percebi o quanto o Brasil, se no residencial nós éramos carentes, no logístico, então, inacreditavelmente carentes, ou seja, o nosso sistema de armazenagem, o nosso sistema de distribuição no país era extremamente precário, né? E aí enxergamos uma oportunidade fantástica e foram 14 anos fazendo investimentos juntos, enfim, podendo estar ao lado desse que, para mim, foi um dos maiores empresários do mercado imobiliário brasileiro, né? E fomos amigos até os últimos dias dele, infelizmente, não está mais aqui, mas foi um grande professor, um grande amigo. Né? E depois disso, no desenrolar de toda essa história, nós pegamos um momento de Brasil extremamente complicado que não tinha o que fazer. Nós pegamos aí impeachment da Dilma, já mais recente, né? Temer, num mandato muito curto, greve dos caminhoneiros, e me aparece do nada, do além, eu diria do além, assim, de conversas que um ouviu falar, que o outro falou, que sugeriu o meu nome, fui parar na XP. E aí foi um refresh total na minha vida, porque imagina, já bem veterano, né? Já bem veterano nesse mercado, depois de já ter feito, enfim, diversas incursões, como já disse, em todos os segmentos aí que a gente abordou, me aparece essa oportunidade de ir lá e ajudar a montar os fundos imobiliários da XP. Eu não sabia, sendo muito sincero, eu não sabia nem exatamente o que era a XP quando eu fui ter a primeira conversa. Sabia que era uma corretora e tal, mas não tinha noção da história dos agentes autônomos, dessa capilaridade, enfim, desse universo incrível que a XP criou. E aí foi lá que eu era o mais velho, imagina você. Quando eu cheguei na XP, devia ter uns 700, 600 funcionários, chegando em 600 funcionários ainda, e eu era o mais velho. E quando saí, continuei sendo o mais velho. E era o tio de todos ali. Foi
Foi uma experiência espetacular. Encontrei vários amigos dos meus filhos, dos filhos mais novos, os sobrinhos que estavam indo trabalhar lá. E aí a gente começou e eu entendi qual era exatamente aonde eu podia usar essa experiência de anos de conhecendo os diversos segmentos para montar, então, os fundos imobiliários, né? Me encantei com o tema, fiquei apaixonado por isso. Eu já tinha tido uma incursão, uma imersão nesse tema nos Estados Unidos. Entendi o que eram os REITs nos Estados Unidos e achava aquilo espetacular, né? A gente vai para lá ver aqueles empreendimentos gigantescos, aqueles investimentos que a gente fala, gente, da onde que sai tanto dinheiro? E o dinheiro sai do cidadão, o dinheiro sai do fundo imobiliário, sai dos REITs. E eu falei, meu Deus do céu, o Brasil precisa entrar nessa e a gente precisa ajudar isso a acontecer de qualquer jeito. E aí foi super legal, foi muito bacana. A hora que eu me deparei com a força, com aquela capilaridade que a XP tem, com a possibilidade de fazer as coisas acontecer. Voltei uns 20 anos, 30 anos de idade, virei moleque de novo, me diverti demais. Bom, você acompanhou parte disso lá. Eu sou extremamente grato a essa oportunidade, a todos que estiveram perto de mim naquele momento. Fui ajudado por muitos, né? Todo mundo olhava o tio e falava, ih, caramba, ele não sabe nem como é que vamos fazer aqui com esse velhinho. Nunca tinha trabalhado numa empresa, imagina você. Depois do meu início na agência de propaganda com 18 anos, nunca mais tinha passado por uma empresa que não fosse minha, né? Mas foi muito rico, foi muito interessante. E lá, realmente, o fundo imobiliário acabou tendo seu grande impulso, né? Não só os próprios fundos da casa, mas eu acho que a XP e essa distribuição da XP teve um papel fundamental para todos os outros, para todas as outras assets, que todos estão fazendo trabalhos muito legais. Né? Até dá para ver um número bem emblemático disso, que é o número de investidores no mercado de fundos imobiliários, né? Que saiu de 200 mil para 2 milhões ali no intervalo de 5, 6 anos. Quando a gente começou, não passava de 170 mil. E desses 170 mil, também, quando você olhava o número de fundos imobiliários, não eram fundos distribuídos da forma como passaram a ser distribuídos. Não tinha essa pulverização, não tinha essa capilaridade toda. Então, era uma iniciativa quase que... para não dizer que não tem. Era para não dizer que o mercado era completamente zerado de fundo imobiliário. Era uma coisa muito incipiente. Né? E aí, isso, obviamente, com a dinâmica da esteira da XP, tomou um impulso impressionante. Né? E fomos lá. Classe de ativo a classe de ativo, cada fundo sendo captado, sendo feitas as compras dos ativos, e a gente pegou um momento muito bom. Também pegamos um momento muito propício para a compra. E isso eu acho que eu consegui enxergar e consegui transmitir aonde, como a gente devia ir, com que agressividade ou não em cada um desses segmentos, e foi muito, muito interessante. Eu quero voltar em alguns pontos aí da sua história, Hanud, mas antes eu queria saber o que exatamente você faz na Áurea Finvest, o que dessas 3 áreas, podemos dizer, que você já passou, né? Desenvolvendo, mercado de logística e criação dos fundos imobiliários da XP. Na Áurea Finvest você faz o que exatamente? A Áurea Finvest é uma empresa de investimento e desenvolvimento imobiliário. Né? Na verdade, volta às raízes total. Né? A gente investe dinheiro próprio, dinheiro de terceiros, para fazer algum desenvolvimento imobiliário. Hoje nós não temos fundos imobiliários, nós somos uma asset que tem assets under management, o que a gente é uma empresa de desenvolvimento. Eu sou um fornecedor, né, das assets que vão comprar ativos para listá-los dentro de um fundo imobiliário. Então eu estou na origem. Entendi. Tá? A gente pega e faz o investimento, compra o terreno, faz o desenvolvimento imobiliário total, estabiliza o ativo. O que é estabilizar o ativo? É alugar o ativo, né? Destina ele para o fim que a gente o concebeu e aí vende para alguém que vai carregá-lo como um fundo dentro de um ativo de renda, num fundo imobiliário de renda. Tá. Então é quase como vocês pegam algo que ainda não está pronto. Terreno, virgem. Totalmente
puro, vocês constroem e antes até da finalização dessa construção, vocês já alocam isso. Já estamos preparando este ativo para ir para um fundo imobiliário de renda. Então, para isso tem que ter o conhecimento de quase que o stock picking ali, né? De conhecer a área, ver a oportunidade e também ter as conexões. A gente tem que fazer o land picking e ter a conexão com o mercado. Fazer o picking do dinheiro para fazer o investimento, né? E depois tem que pegar esse ativo e fazer com que o propósito dele exista. Então, fiz um galpão logístico para locação. Eu tenho que locar este galpão logístico inteiro e aí este galpão com a sua renda em andamento é vendido para um fundo imobiliário que vai comprar esse ativo para prover a renda para os seus cotistas. E aí o objetivo financeiro da Áurea, então, é ter um lucro nessas transações. O nosso ganho está entre o que eu gasto para fazer e o valor que eu vendo para um fundo imobiliário. Tá. É retorno de capital. A gente busca um retorno de capital sobre o que a gente investiu. Múltiplo sobre aquilo que a gente investiu. E acredito que a gestão são do dinheiro proprietário, são os sócios que estão ali dentro. Nós temos dinheiro proprietário e dinheiro de terceiros, né? Porque os investimentos são muito grandes, né? A gente participa de investimentos da ordem de bilhão para cima, né? Qualquer galpão logístico pequeno, 100 mil metros, 200 mil metros, é um galpão logístico pequeno, né? Ele consome pelo menos 300 milhões de reais. Então, a gente faz desenvolvimentos até bem maiores do que isso. Galpões complexos logísticos de 500 mil metros, 400 mil metros. Então, os volumes são muito grandes. Então, a gente põe o nosso capital, porque a gente também quer participar desse resultado, desse lucro, mas o grosso vem de grandes investidores. Né? Vamos dizer, o grande volume é de gente que olha para a nossa expertise, que olha para o nosso conhecimento, fala, bom, eu quero entrar nesse investimento junto com vocês. Então, o nosso grande trabalho é aquilo que você falou, fazer o picking do que fazer e onde fazer. Tá, aqui, o que a gente vai fazer agora, galera? Vamos fazer um galpão logístico em Extrema, por exemplo. Esse é um caso concreto. Vamos fazer um galpão logístico na Dutra. Vamos fazer os galpões logísticos onde era a fábrica da Ford. Estou dizendo aqui empreendimentos dos quais a gente fez exatamente isso, desde a escolha do terreno, aprovação dos projetos, até eventualmente todo o desenvolvimento completo, ou vendeu ainda no período de desenvolvimento. Esse aí da Ford foi até... Eu lembro dessa matéria, saiu no Brasil Journal. Esse saiu em tudo quanto foi lugar, né? Porque é o maior complexo logístico, um dos maiores complexos logísticos do Brasil. E, na minha opinião, em termos de localização, em termos de ativo estratégico, você não tem nada parecido hoje ainda no nosso mercado. Então, podemos usar ele como exemplo? Até para você explicar um pouco de como é que é a dinâmica, né? Como é que foi esse investimento? Nós soubemos da concorrência que a Ford estava fazendo para a venda desse terreno. Esse é um caso... eu diria que talvez muito rico para a gente explorar, porque ele envolveu um empreendimento gigantesco e envolveu uma série de questões, inclusive a própria pandemia, foi no meio da pandemia. Né? Então nós soubemos dessa concorrência e montamos um grupo para participar da concorrência. Né? E esse grupo foi composto pelo BTG, pelo fundo do BTG e pelo Credit Suisse, e conseguimos mobilizá-los para fazer a aquisição desse terreno. Num primeiro momento, nós tivemos que fazer o investimento inicial de todos os estudos e até bancar e ter o dinheiro disponível para bancar o sinal do terreno sem ter ainda o funding completo. Né? O que aconteceu? Fomos à concorrência, a concorrência foi uma concorrência entre os grandes, até então não era nenhuma concorrência para player brasileiro, porque os volumes de dinheiro que envolvem isso são só os grandes fundos de investimento estrangeiros que estão aqui no Brasil. Mas com todo o nosso atrevimento, fomos lá, fizemos o bid e ganhamos o bid. Foi de quanto? A venda, nós pagamos 555 milhões nesse terreno. Só que você tinha que dar 10% de sinal, fazer a due diligence. Se você não achasse nenhum defeito na due diligence, se não tivesse o resto do dinheiro para pagar, você perdia o sinal. Então, era uma responsabilidade, era
era um desafio muito grande. Mas como nós tínhamos a convicção de que se tratava do melhor ativo logístico do Brasil ou da América Latina, né? E não é que ele era só o melhor, além de ser o melhor, ele tinha uma série de outras coisas que o distanciam muito do segundo melhor, né? A gente tinha certeza que ia conseguir compor esse grupo. Então fomos, pagamos o sinal e conseguimos atrair o BTG e os investidores do Credi para esse negócio. E aí compramos o terreno, aprovamos o projeto e aí entramos num momento de mercado difícil de captação, que foi agora com o aumento dos juros, etc. Mas foi bom por um determinado aspecto, porque foi o tempo necessário para a gente fazer todas as aprovações. Fazer o pacote de aprovações, licenciamentos e projetos para um negócio desse tamanho demanda 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e pouquinho. Foi o que acabou acontecendo. Quando nós estávamos com tudo pronto para começar a obra e eventualmente entrar num momento mais favorável de captação, o terreno foi abordado, o empreendimento, o desenvolvimento foi comprado, fez parte de um assédio grande a esse mercado. Esse terreno foi extremamente assediado pelos grandes, mas não era hora de vender lá atrás. Agora, já a mais-valia estava criada. Então, entre desenvolver e fazer, os investidores como um todo tomaram a decisão de vender. Então foi vendido o terreno com todo o pacote de aprovações, projetos, etc. E nós vamos para a próxima. Mas aí vendeu por quanto? Esse terreno foi vendido por 890 milhões. Tem algumas diferenças de números aí, porque tem algumas compensações de custos e tal, mas é da ordem de 900 milhões de reais. Tá. Então, só para... vocês entraram na concorrência, aí compraram, deram lá o sinal ali, 10%, uns 50 e poucos milhões de reais, né? Aí, feito isso, vocês foram... Ganhamos a concorrência, ganharam, por isso tivemos que dar o sinal. Entendi. E aí, meu amigo... Aí você foi atrás do BTG e do Credi no convencimento para entrar junto com você. Para entrar junto com a gente. Se porque não entrasse... senão, perde o sinal. Mas é assim, quando você está no... É o que você falou, quando você está no mercado, quando você está vendo que aquilo é uma... Não tem jeito, é uma pepita de ouro de 3 quilos. Não tem como, você vai fazer... Ela no mínimo vale os 3 quilos, então alguém vai olhar para aquilo e vai falar, meu Deus do céu, isso não existe. Aí joga a favor o seu histórico de mercado também, né? Tal negócio. Porque a pessoa te conhece, imagino. Se você não tem experiência e conhecimento e discernimento para fazer um negócio desse, e você não tem a confiança de que você vai atrair o resto do dinheiro que você precisa para fazer o negócio, aí realmente é um tiro no pé. Ou então pode ser um ótimo negócio. Aí, feito esse investimento, vocês venderam, foi o quê? Um período de 2 anos e meio, mais ou menos. Não chegou a ter... Já era para ter sido vendido um pouco antes, que houve um assédio muito forte 1 ano atrás, menos um pouco de 1 ano atrás, houve um assédio muito forte, uma possibilidade de venda muito grande, mas final de ano, eleições, isso e aquilo, acabou empurrando um pouquinho para frente. E ainda o negócio que acabou sendo feito era melhor do que o outro que tinha aparecido 1 ano atrás. Então, ou seja, o tal negócio, um bom ativo, um bom imóvel, um imóvel único, não adianta, o valor intrínseco dele é extraordinário. E o que tinha de tão bom, né, nesse... Bom, você imagina, é um condomínio, é um terreno que está a 10 quilômetros da Praça da Sé, ele está de um lado da rua, Avenida Tabuão, do lado direito é São Bernardo, e do lado de São Bernardo do Campo, e do lado esquerdo é São Paulo. Ele paga impostos de São Bernardo, mas está dentro de São Paulo a 10 quilômetros da Praça da Sé. Segundo lugar, está a 7 quilômetros, nem isso, do Rodoanel, está na subida de Santos, na Anchieta, para chegar em São Paulo, e está dentro de São Paulo e dentro do grande ABC. Quer dizer, ele serve como tudo. Ele serve como um empreendimento de last mile, ele serve como empreendimento de estocagem de produtos de altíssima perecividade, ele serve para tudo que é aquilo que demanda a proximidade do grande centro. Só que com um volume gigantesco. É 1 milhão de metros quadrados. Uma fazenda. Né? Então ele tinha todas as características, ele tem todas as premissas
e ainda levado à sua máxima potência de um ativo de extrema liquidez. Né? E aí, quem investe nisso, o cálculo do retorno, eles fazem o quê? Uma taxa interna de retorno? Simplesmente... Quem comprou e quem vai desenvolver agora esse ativo vai comprar, vai construir, alugar ele inteiro e vender para um fundo ou para alguns fundos de renda, alguns fundos, alguns FIIs. Eu pensei que vocês já venderam para alguém que ia fazer. Não, então, quem nós comprou... vendemos para um desenvolvedor. Entendi. Que não é um desenvolvedor que tem fundos de renda. Ele é um desenvolvedor que faz exatamente isso. Ele estabiliza, ele faz o resto do ciclo que nós deixamos de fazer porque tivemos uma proposta que interessou. Legal. Bom, eu quero voltar uns pontos da história antes da gente entrar mais no assunto fundos imobiliários, né, e investimentos em imóveis. É mais uma curiosidade mesmo. Lá atrás, no seu primeiro investimento, como é que é feito o plano mesmo, né? Do quanto você vai gastar, por quanto tempo, como é que é feito esse orçamento vis-a-vis por quanto você vai vender e quanto tempo, enfim. Eu sei que não dá para ter muita previsibilidade do preço e de quando vai ser vendido, mas... Até dá, porque você tem quanto está vendendo esta casinha aqui que a gente está fazendo hoje? Está vendendo, na época, vamos dizer lá, 100 mil reais. Quanto custa para a gente fazer? Custa 55. Aí nesse custo já tem mão de obra, material... Toda a viabilidade dele, vamos dizer, tem lá 55 mil reais de custo para fazer a casinha. A gente sabe que ela, naquele dia, naquele momento, já estava sendo vendida por 100. Então você tem uma visibilidade muito clara do quanto você consegue agregar de valor no seu trabalho, né? No trabalho de desenvolvimento. É lógico que em determinados momentos do mercado você tem uma falta de liquidez, por exemplo. Você, agora não está vendendo nada, o mercado está parado, mas volta, e quando volta, volta corrigindo. Né? Para isso precisa ter estômago, para isso precisa ter uma certa cintura e uma certa reserva. Você não pode estar sempre estrangulado. O imóvel é o seguinte, se você precisar vender, é complicado, porque ele tem o mercado faz uma dancinha na hora da compra e da venda, então você precisa estar muito bem posicionado para poder ter a tranquilidade de vender o teu imóvel no momento adequado, como tudo na vida, como as ações, compre na baixa e venda na alta, mas você precisa ter esse colchão, né? Essa percepção, inclusive, do momento que você está surfando. Sabe que você falou de ações, me veio na cabeça uma vez que eu entrevistei um gestor, acho que foi no nosso antigo podcast lá no Stock Pickers, era um gestor que ele fez uma analogia com o mercado de imóveis e o mercado de ações, que ele é um cara muito de longo prazo e ele não se preocupa tanto com as oscilações de curto prazo, ele até aproveita para comprar. E ele até fez essa analogia com a gente, falou, imagina que você mora num apartamento e esse apartamento tem ação listada na bolsa. Então, todo dia você vê lá o que está acontecendo com ele. Isso certamente é te fazer tomar algumas decisões que você, na normalidade, não teria. Imagina que você descobre que o seu apartamento se desvalorizou 20% nos últimos 30 dias. Sei lá por quê, a taxa de juros abriu, tá tendo uma guerra lá fora, não aconteceu nada com o apartamento. Você mora lá do mesmo jeito. Ele é perfeitinho. Você vai fazer o quê? Você não vai nem falar, querida, arruma as coisas, vão embora que esse apartamento vai quebrar. E também, ao mesmo tempo, você não vai falar, meu amor, vende tudo, vamos comprar o do vizinho aqui, que tá barato. Talvez até faça mais sentido a segunda. Mas o ponto se você, o mercado de ações é um mercado líquido, não só de ações, mas ele, muitas vezes, ele guia as nossas emoções com base no preço, né? A gente faz com que o preço nos diga o que está acontecendo. E não a tua visão passa a ser uma visão de tela e não da realidade. Exato. E eu falava isso direto com relação aos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, por serem negociados, né, abertamente em bolsa, é a mesma coisa. O cara olha para o imóvel como ele olha para uma ação. E eu usava um exemplo muito parecido com esse. A gente, no começo, lá na XP, eu reuni o pessoal do Clube FII, o Rodrigo Cardoso. O primeiro programa dele foi comigo. O pessoal da Sila, o Arthur Moraes, todo esse pessoal, nós montamos como é que é? A gente chamava de a Liga da Justiça.
E a gente fazia o programa no escritório do Walter. O Walter me emprestava o escritório dele na cobertura ali do JK para a gente fazer os programas, para a gente falar sobre isso, para as pessoas entenderem que o imóvel ele não perde ou não ganha num dia por causa de uma questão pontual. Até usava o seguinte, olha, um casal no meu prédio brigou, vai se separar. E tá aquela brigaiada e vai todo mundo um para cada lado, os caras querem vender o apartamento por metade do preço que vendeu o último apartamento lá há 6 meses atrás. Por causa disso, o seu apartamento também passou a valer metade do preço? Claro que não. São questões pontuais, são questões de momento. Então, se você analisa um imóvel por um momento, por uma questão, por uma circunstância, você certamente vai errar, mesmo que seja para cima ou para baixo. Ah, agora deu um boom de vendas. Putz, eu vou segurar porque vai valorizar muito mais. Meu amigo, se perder o momento do pico de vendas, você não vai ter mais aquela liquidez, e se você quiser fazer liquidez, você vai ter que baixar o preço. Então, o imóvel ele tem essa característica. E o pessoal do fundo imobiliário começou a entender isso, que ele precisava olhar para a qualidade do ativo, ele precisava olhar para a vida do ativo e não para o preço da cota daquele ativo, do valor do PL daquele fundo ou daquele ativo. Né? Então, essa visão de entender o valor real do imóvel e não o valor instantâneo, pontual, é fundamental. Senão você vai errar certamente. Ou vai deixar de vender na hora certa, ou vai vender barato porque acha que o negócio vai virar pó. E não é assim. Muita gente, meu imóvel está desalugado, está custando não sei quanto por mês, IPTU, condomínio. É a mesma coisa. Então liquida porque em vez de receber, você tá pagando para ter o imóvel. Essa é a vida. O imóvel tem essas circunstâncias, ele tem essa oscilação. É assim no imóvel pessoal teu, como é nas cotas de fundo imobiliário. A vida é igual. Né? A dinâmica do imóvel é a mesma, seja ele de um fundo imobiliário, seja ele da tua pessoa física. Né? Então precisa tomar muito cuidado, e sempre que você fala de imóvel, você tem que entender o contexto no qual ele está inserido. A hora que você entende o contexto, você percebe nitidamente qual é a trajetória, a tendência da trajetória desse imóvel no tempo. Né? Então, ter calma, analisar, entender o contexto daquele imóvel. Né? Maravilha. E aí a vida vai seguindo e tudo vai acontecendo. Ranucci, vamos entrar então agora sobre fundos imobiliários. Assim, talvez seja uma das primeiras vezes que a gente fala disso aqui no podcast. Então, só para dar um passo atrás, né? Quais são os tipos de fundos imobiliários que existem, né? Antes da gente entrar um pouco em cenários e oportunidades e como é que você está vendo esse mercado, mas até estou falando com quem desenvolveu essa área ali dentro da XP, deve saber explicar isso muito bem, mas só um passo atrás de introdução mesmo de como funcionam os fundos imobiliários. Vamos lá. O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário nada mais é do que um conjunto de imóveis dentro de um único veículo, dentro de uma única casca, que a gente chama de fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário de renda. Tá? Então, o que é esse fundo imobiliário? Um gestor, alguém que tem a capacidade de discernimento de comprar bons ativos, porque justamente ele tem a percepção do valor intrínseco de cada ativo, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, vai lá e fala assim, olha, pessoal, vamos comprar este prédio corporativo ou esta e estas lajes, porque elas estão num valor bom e vão nos dar um rendimento mensal da ordem de 1% ao mês, né, do valor que nós estamos pagando. E aí todo mundo olha para aquilo e fala, realmente são lajes muito boas, eu não vou ter trabalho nenhum, quem vai fazer a condução e o acompanhamento da vida dessas lajes, quem vai zelar pela locação, quem vai zelar pela manutenção, é a equipe da gestão imobiliária. Eu vou comprar um pedacinho disso e vou ter a renda proporcional ao pedacinho que eu estou comprando. Então, o fundo imobiliário acabou se transformando no veículo mais inteligente, na minha opinião, de quem
quer investir em imóvel e, principalmente, não tem tempo e não tem conhecimento para fazer a gestão da vida desse imóvel. Uhum. Então, você tem alguém com conhecimento, com capacidade de discernimento para dizer para as pessoas, vamos comprar estes imóveis, vamos fazer esse tipo de movimento, porque a gente vai criar aqui um bolsão de valor, um balaio patrimonial que vai nos render dividendos para o resto da vida. E o fundo imobiliário tem, acho que as duas vantagens que eu acho mais interessantes. O preço de entrada, né? Você não precisa ter o valor inteiro do imóvel, e a liquidez. Então, eu acho que a palavra que melhor traduz isso é que o fundo imobiliário trouxe a democratização da possibilidade de qualquer indivíduo com quase qualquer valor fazer o mesmo investimento que os grandes grupos financeiros fazem. Ou seja, qualquer dona de casa pode comprar uma cota do fundo imobiliário e ter o mesmo rendimento proporcional do grande investidor. Então, é uma democratização incrível da possibilidade de você ter patrimonialmente os melhores imóveis e usufruir da renda desse imóvel como qualquer milionário ou bilionário tem. Então, o papel do fundo imobiliário é importantíssimo. Você veja nos Estados Unidos, as famílias não têm imóveis. A família não tem uma laje de locação, não tem uma loja para locação, não tem um apartamento para locação. As famílias têm cotas de fundo imobiliário. O patrimonial americano é lastreado em fundo imobiliário. Hoje, nos Estados Unidos, nós devemos ter, hoje no Brasil, coisa de 15% do volume de pessoas que tem nos Estados Unidos nos fundos imobiliários. Nos Estados Unidos, há mais de 60, 70 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o país se organizou para produzir imóveis de qualidade no seu crescimento das cidades, no seu crescimento em todos os sentidos, e falou, como é que eu vou fazer isso? Foi usando a poupança, o dinheiro das pessoas. Em contrapartida, as pessoas passaram a participar dos melhores investimentos e ter a renda destes melhores investimentos. Isso aconteceu em 1945. Uhum. O Brasil começou a acontecer isso aqui em 2015, 2016. Então, nós estamos nesse caminho, né? Mas o importante é a gente entender que nós, como latinos, descendentes de portugueses, ou pelo menos descendentes da cultura portuguesa, por mais que não sejamos descendentes de português, o nosso modus operandi é patrimonialista. Você, desde que nasceu, escuta, você precisa ter tua casa própria, você precisa ter um imóvel de renda para sua aposentadoria, quando você parar de trabalhar, você tem que ter uma rendinha. A gente ouviu a nossa vida inteira isso. Quer dizer, você tinha a sensação de riqueza, você tinha a sensação de realização, de sucesso, quando você consegue comprar o teu imóvel. Uhum. Ou comprei, melhorei, passei de um apartamento de X para Y metros quadrados. Então a tua sensação de riqueza, de sucesso, está estritamente ligada à sua posse de um imóvel. Né? Seja ele para morar, seja ele para morar e ir para renda, seja ele para morar para renda e para lazer, e assim por diante. Então, essa é a nossa cultura, muito mais do que o anglo-saxônico. Uhum. Então, o brasileiro, por que está crescendo desse jeito? O brasileiro, à medida que começou a entender as vantagens do fundo imobiliário, que ele... Eu peguei um Uber, uma vez voltando para XP, eu peguei um Uber e o cara estava falando, você vai ficar na XP? O senhor trabalha na XP? Trabalho. O que o senhor faz? Faz um negócio de fundo. O senhor está brincando, o senhor é aquele cara do fundo, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, eu sou sócio, eu comprei um pedacinho desse prédio aqui, eu sou sócio deste prédio. A sensação, eu fiquei louco com esse troço. Até convidei ele depois para participar de um programa para ele contar como é que ele chegou lá, né, em comprar. A cota custava R$100. Uhum. Se ele tinha uma cota de R$6 ou ele tinha 1 milhão de cotas, pouco importa, ele se sentia dono do prédio do mesmo jeito. E isso é sensacional. E isso proporciona ao país poder fazer desenvolvimentos imobiliários super significativos. Que legal, né? Muito legal. Então, o fundo tem esse papel e ele está cumprindo o seu papel de forma brilhante. Você olha aí, as casas de análise, eu não vou citar nenhuma, porque são todos meus amigos, todos eu tive o prazer de trazê-los para o programa que a gente fazia na salinha do Walter, lá na cobertura do JK, e iniciar este aculturamento do brasileiro com relação ao fundo imobiliário. Então, é um grande veículo, é um grande veículo para todo mundo.
Agora, na explicação você até enfatizou o fundo de renda. Existem outros tipos de fundo imobiliário? Lá. Você falou, vamos cortando os bois aqui pela fatia. Obviamente que a introdução do fundo imobiliário no Brasil foi muito mais fácil pelo fundo de renda. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado a toda essa história que a gente acabou de falar, de ter a sensação patrimonialista e ter a renda do seu ativo. Certo. Né? Aí, só que para você ter este ativo, alguém precisa fazer. Alguém precisa comprar o terreno, fazer o projeto, aprovar o projeto, construir, alugar e vender para aquele que vai viver de renda. Tá certo? E aí começam a surgir os fundos de desenvolvimento. E aí que o ciclo vai se completando. Então, investidores também começam a olhar para as oportunidades de investimento. E às vezes o mesmo investidor que está comprando um fundo de renda está comprando uma participação de um investimento num desenvolvimento de um prédio comercial, por exemplo. Porque com um investimento você constrói, aluga e vende, realiza capital, e com outro dinheiro você perpetua a renda. Aí, na hora que você vai investir neles, né, pela bolsa, sim, você já tem isso, ou deveria ter mapeado que um é para renda, o outro é para valorização? Não. Isso é absolutamente claro e definido. Né? Os FIIs, os fundos de investimento imobiliário, os FIIs são fundos de renda. E aí você tem os fundos de desenvolvimento. Isso é muito claro, essa divisão é muito clara. Porque um está comprando para no mês seguinte ter renda. O fundo de renda ele está comprando hoje o ativo, no mês seguinte já está caindo aluguel na conta dele. E o de desenvolvimento não. Ele vai fazer todo o desenvolvimento por um período de 2, 3, às vezes até 4 anos, para depois vender, ter o retorno desse capital. São naturezas completamente distintas de investimento. Né? Um é para renda, uma renda que você está em casa, tocando a tua vida de engenheiro, de médico, de stock picker, né? E o outro é o cara que não. Esse cara tem uma vida que ele gosta de fazer investimento, ele gosta de comprar, construir e vender. Né? Então são coisas completamente diferentes, mas são absolutamente complementares. Se eu não fizer o desenvolvimento imobiliário, se eu não fizer um shopping center, se eu não fizer um galpão logístico, não fizer um prédio comercial, e alugar isso aqui, tiver renda disso, eu não consigo vender este ativo para quem está buscando esta renda. Né? Então o fundo de desenvolvimento não é listado na bolsa? O fundo de desenvolvimento não necessariamente precisa ser listado na bolsa. Ele pode até ser, mas não necessariamente. Ele é quase que um que a gente chama de club deal. É um acordo de investimento entre investidores. Né? Ele pode ser encarado desta forma. O meu grande sonho e desafio é transformar este negócio de investimento, que hoje ainda é muito restrito às grandes fortunas, ao público em geral. Você pode decidir botar 100 mil reais em cotas de fundo de renda para ter rendimento sobre os teus 100 mil reais todo mês e outros 100 mil reais para construir um prédio. E ficar com um pedacinho daquele prédio que você ajudou a construir. Quando ele for vendido, você recebe o seu capital de volta. E por que é difícil fazer isso? Porque o investidor, é muito mais fácil te vender uma coisa pronta, material que você vai lá, encosta, pega a mão, põe a mão e sabe que no mês seguinte vai cair o aluguel na tua conta, do que te mostrar um terreno bonito e te contar uma história. Olha, aqui a gente vai fazer um shopping center, vai ter 800 lojas, essas 800 lojas vão ser alugadas e quando elas estiverem alugadas a gente vai vender isso aqui, ó, a gente vai botar 1 bilhão, vai tirar 2. É uma história completamente diferente. Bom, né? Mas eu gosto mais da segunda história. Então, eu como investidor... Mas não precisa gostar mais das... Tem as duas. Você não precisa ter não precisa fazer uma opção radical. Você pode fazer um pouquinho dos dois. Mas o Brasil ainda está engatinhando nisso. Né? Hoje, quem é que faz o desenvolvimento? São as grandes fortunas, os grandes fundos internacionais ou os brasileiros. Mas a pessoa física, o cara que tem, sei lá, de 500 a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, hoje ele vai lá e compra imóvel na planta, compra imóvel pronto. Ele não tem ainda, de forma disseminada, em larga escala, possibilidades de investir o dinheiro dele no desenvolvimento puro do imóvel. É que eu conheço algumas pessoas que
não é o trabalho principal delas, mas elas gostam de fazer encontrar um imóvel que às vezes surge por uma oportunidade, vai desde leilão até uma venda meio forçada, né? E a partir daí ela mesma faz todo o reparo e vende depois. Não, mais do que legítimo e um baita negócio. É o que você falou, oportunidade. Uhum. É como comprar um carro que tá para vender, que você sabe que no mercado ele vende a 100 mil, você comprou por 80 porque ele estava com o farolzinho quebrado. Arrumou o farol, gastou 3 mil reais, vende por 100. Uhum. O imóvel é a mesma coisa. O imóvel super bem localizado, que precisa de um reparo, você agrega muito valor nele. Isso também é um ótimo negócio. Muita gente faz também. Mas o que seria muito legal é ver o grande público investindo no desenvolvimento imobiliário. Então, cara, desde fábricas, desde shopping centers, hotéis, prédios comerciais, como é em outros países, principalmente nos Estados Unidos. O cara falou, olha, eu botei lá $10 mil no desenvolvimento de um condomínio de segunda moradia no Colorado. Pra quê? Pra vender pro... Cara, o cara botou 10, tirou 20 depois de 2 anos, tá lindo. Entendeu? Isso ainda nós não temos organizado, não temos isso de forma organizada na cabeça do investidor. Né? Ele ainda tem medo, com toda razão, porque nós também temos uma economia que flutua demais. Então, isso torna ainda muito mais difícil a materialização da segurança na cabeça do investidor do desenvolvimento imobiliário. Só pegar um pouco do último ciclo de alta de juros, né? Você montar um projeto com uma Selic 3, a 2, 3, vamos dizer 7, vai. 7. A Selic chegou a ser quase o dobro disso, né? Então, complica muito. Complica muito. Então, é isso. Quer dizer, nós temos alguns componentes, né? Que é essa instabilidade natural ou intrínseca da nossa vida político-econômica. Então, isso espanta um pouco o investidor. O cara fica muito mais agarrado ao dinheiro dele, procurando fazer um investimento numa coisa que ele tá que seja absolutamente tangível. Né? A gente vê isso até nos outros mercados, né, Hanud? O mercado de renda fixa agora recente, Exato. Né? As emissões de prazo mais curto, elas têm uma demanda muito maior do que as emissões de prazo mais longo, por mais segura que seja de prazo longo, por melhor que pague. Exatamente. A gente vive acho que boa parte das pessoas, né, já passaram por alguma crise que geram insegurança. Todo mundo já passou por alguma crise. Aqui neste país não existe quem não passou por uma crise. Não tem como, né? E principalmente se você está numa vida econômica ativa, pelo amor de Deus. Pois é. Não tenha dúvida. Agora, existe um passo a passo para escolher os melhores fundos imobiliários? Você consegue montar um passo a passo? Sim. Eu acho, vamos lá, o mercado imobiliário tem algumas máximas, né? Você pergunta, qual é a principal coisa que você tem que olhar, Hanud? Quando você vai comprar um imóvel, eu falo, localização. Qual é a segunda melhor coisa que você tem que olhar? Localização. A terceira, localização. Então comece pela localização, né? É preço, produto e qualidade, né? Que o pessoal olha. E a gente tem que olhar ponto, produto e qualidade. O preço é consequência. Para não usar uma sigla feia, eu falo que é o PPQ, não o PQP. É ponto, produto e qualidade. Isso é fundamental. Se você tem um lugar óbvio, você tem uma esquina da Faria Lima com a Juscelino, não tem dúvida, esse ponto é ponto o resto da vida. Pô, você deu um exemplo que agora me veio na cabeça. Tem um imóvel ali na Faria Lima com a Tabapuã, tá um tempão ali, que era um Burger King. Loja que tem o Burger King, o pessoal toma banho na caixa d'água. Exato, aí fecharam o Burger King, deve ter sido por isso. Então, mas ali existe um problema que é o tamanho do imóvel. Ele, pelas normas da prefeitura, você pode fazer muito pouca coisa além do que está ali. Então ele ficou comprimido e ficou restrito às condições físicas dele, que são muito apertadas. Então ele ficou uma coisa esquisita. Tem um outro imóvel logo na frente, né? Tem 2 grandes conjuntos de prédios, e ficou uma lojinha de 7, 8 metros de frente por 15 de fundo que o proprietário, nunca quis vender. O que aconteceu com aquele imóvel? Virou
uma lanchonete. Uhum. Né? Ele poderia ter sido parte de um grande desenvolvimento imobiliário, mas ele ficou ilhado, comprimido, virou cinzeiro. O pessoal ia na sacada jogar a cinza e caía nesse terreno. Aqui, no nosso estúdio, a gente está no prédio no Malzone. Sim. Tem uma casa aqui no Sim. meio das duas torres. O que é Acompanhei essa isso casa? desde o começo. Isso aqui foi o seguinte, quando esse projeto foi levado à prefeitura... Tô perguntando, nem sei se pode ir pro ar isso. Às vezes pode tá? Não, esse caso é super conhecido. Disseram, né, algum departamento histórico aí, com Presp, com Defat, enfim, qualquer um desses que cuida do patrimônio histórico da cidade, levantou a mão e disse que aqui era a casa de um Bandeirantes X, que é onde ficava hospedado, sei lá, um Bandeirante X. Portanto, era um patrimônio histórico, não podia ser derrubado. E mais do que isso, também ele deveria estar numa situação onde o que fosse feito no entorno não prejudicasse toda a integridade física, visual, etc, etc, etc. E aí, o incorporador aqui na época, que era a Brookfield, teve que achar uma saída e fazer... não, a Brookfield é construtora, a incorporadora já era o Malzone, né? E eles tiveram que fazer uma saída, por isso que esse prédio tem o formato que tem de um U, né, uma ponte praticamente, e a casa disposta lá no fundo, no meio, sem nenhum tipo de interferência, ou com o mínimo possível, ou com as interferências permitidas por essas restrições impostas pelo órgão, né? Todas as histórias que a gente está contando, eu vou colocar depois no Instagram do Market Makers, né? A história do Burger King e a caixa d'água. Essa é maravilhosa. Essa foi sensacional. Menos né? pro dono da franquia do Burger King, que acabou com ela. Essa casa aqui no prédio do Malzone. Tem várias. São Paulo tem muitas histórias. Aqui no prédio da frente. Eu acho que é uma história que da Cepax e o Itaú, que o prédio do Itaú ele tem só 4 andares. Poderia ter no mínimo o dobro, mas esqueceram de comprar o CEPAX na prefeitura. O que é o CEPAX? É o que te permite ir além de um determinado número de metros quadrados naquele terreno. É um loteamento aéreo, né? É uma forma de você comprar direitos de erguer e fazer mais metros quadrados em cima do mesmo terreno. É isso que é o CEPAC, de forma grosseira, ou outorga. Tem alguns instrumentos para você poder construir além daquilo que é, vamos dizer, o piso de construção, o padrão de construção. Para você extrapolar o padrão estabelecido pela lei, você pode comprar e pagar para a prefeitura esse direito aéreo, vamos chamar assim. E o que aconteceu nesse caso do Itaú? Eu acho que esqueceram de comprar o CEPAC e aí acabou. Houve um leilão, no leilão compraram, mas o terreno já estava feito. E aí não tem um novo IPO de CEPAX? Tem que ter uma nova oferta de CEPAX que não houve. Então o prédio ficou parado lá, mas a estrutura dele está toda preparada para quando houver, ele continuar a subir. Então ele pode, caso venha ter CEPAX. Já ficou tudo. Ninguém vai desperdiçar 1 metro quadrado na Faria Lima, se puder, eventualmente, em algum momento fazer. Então, toda a estrutura... porque a gente está aqui no 10º andar do Malzone e a gente vê a cobertura porque vai até o 4º andar. Agora, se ele tivesse subido mais alto, aquele helicóptero que teve que pousar não teria pousado. Então, tá tudo bem. Nossa, foi uma tragédia evitada. Mas, graças a Deus, nada aconteceu, né? Mas isso tudo a gente vai explicar depois no Instagram com fotos. É muito legal. É louco que a gente falou de 3 histórias que acontecem num raio de um quarteirão. Nós estamos falando num quarteirão. Não, São Paulo é cheio de histórias. Você já deve ter visto muita história disso. Muita história. Tem muita coisa. É bem rica. A história imobiliária de São Paulo é muito rica. Muito rica, até porque a gente tem excesso de... Eu acho que a gente tem excesso de leis, né? Você vai para Nova York, você vê prédios de 200 andares. Por que aqui não tem? Já se perguntou? Não sei. Por que aqui na Faria Lima não tem um prédio de 200 andares, só tem prédios de 15, 20, sei lá? Por que será? Porque lá você paga e faz. Aqui não, tem uma série de restrições. Então, lá você tem as áreas de adensamento, pode adensar e pronto. Aqui você tem toda uma regulação deste adensamento que acaba fazendo com que você acabe expandindo e usando menos a infraestrutura instalada por metro quadrado de rua. Enfim, isso é uma longa discussão. Existem questões extremamente positivas com relação a essas regulações e existem questões
que são utópicas, quando a gente vê o número, o quanto de restrições existem na cidade. Nossa, isso aí, o dia que a gente fizer um evento presencial para só contar casos do setor, seria legal. Não, você não faz ideia. Pô, É muito agora, interessante. sobre localização que você falou, né, que é o ponto fundamental. O que é uma boa localização? É você olhar ali na tabelinha de quanto está o metro quadrado dali Não, e... boa localização é o seguinte, Como definir? vamos lá. Em primeiro lugar, o que faz uma cidade? O que faz um bairro? Né? Vamos esquecer a cidade, vamos do micro para o macro. O que faz um bairro? Um bairro, quando que você está bem num bairro? Como é que você, como ser humano, como habitante, se sente confortável? Quando você tem um comércio para se abastecer, quando você tem transporte, quando você tem serviços públicos, quando você tem saúde, quando você tem escola. Já falei 5. A hora que você coloca esses 5 ingredientes em qualquer bairro, você vai ver que não é fácil conciliar. Não é simples você conseguir ter tudo isso num bairro em São Paulo ou em qualquer outra cidade, a menos que ela tenha sido muito bem planejada, o que também não é fácil de encontrar. Então, localização é um ponto que é bem servido por tudo aquilo que faz com que uma pessoa, para trabalhar ou para morar ali, tenha toda esta situação de conforto, tenha toda essa situação favorável, que te inspire ficar ali. Se você está num lugar que não tem segurança, você está num lugar que não tem infraestrutura, você não tem água, não tem luz, ou tem água e tem luz, não tem gás. Estou falando coisas primárias. Você começa a se distanciar do que agrega valor para aquela localização. Então, por que o metrô é tão importante? Você vê para onde foi o metrô, o que aconteceu com a valorização? Boom! Daqueles bairros. Então, uma forma de você revitalizar a cidade é começar a provê-la com a infraestrutura que falta. Então, nós falamos 5 coisas. Nós falamos serviços públicos, nós falamos comércio, escolas, hospitais, que mais que a gente falou? Esqueci. Enfim, todo esse aparato... Eu não lembro se você já tinha dito, mas segurança... Segurança, né? Serviços públicos de forma geral, né? Certo. Então vamos falar de todos os serviços públicos. Por isso que faltou, porque a gente desdobrou o serviço. Então quando a gente fala de todos os serviços públicos razoavelmente bem resolvidos, né? Com alguma qualidade de prestação, né? Aí você vai para o comércio, você vai para hospitais, você vai para a escola, você vai para parques. Quando você consegue agregar isso, você começa a criar valor, as pessoas começam a querer ir para lá. Isso transforma em algo de desejo. Algo virou desejo, agrega preço. Agora, uma dúvida. É melhor investir num lugar que já tem tudo isso, então ele tende a se valorizar, ou investir em um lugar que falta isso? E muito boa pergunta. E a chegada o check disso, ali faz valorizar. Não, a sua pergunta é perfeita e isso requer visão. Você precisa entender para que lado a cidade está andando, para que lado a infraestrutura está sendo levada, transporte coletivo, metrô, que a gente falou, né? Escolas, hospitais, melhoria de ruas, comércio. Quando você entende o movimento que a cidade está fazendo, você pode se antecipar a este movimento e aí você vai ter a mais-valia a teu favor. Você vai ganhar muito mais do que já comprar num lugar pronto. O risco que você corre é da infraestrutura não ir. O risco que você corre é de ficar esperando. Existem vários bairros de São Paulo que eram promessas gigantescas que ficaram micados por anos. Anos. Eu não quero falar para não ser indelicado. Não magoar quem está no CEP ali. Quem está naquele CEP. Mas você tem... Agora, por exemplo, o Morumbi começa... Eu ia falar esse. Você compra, até hoje, você compra apartamento no Morumbi de 350 metros quadrados por preço de 80 metros quadrados no Itaim. Por quê? Porque toda a infra que era para ter ido lá há 25 anos, o metrô está planejado ir para lá há mais de 25 anos. As pontes que tinham que ter sido feitas lá estão para sair há mais de 25 anos. A segurança foi abandonada. O comércio foi quase que impedido, porque como você não tinha essa infra, dificulta a chegada do comércio.
As únicas coisas que lá acabaram perdurando são os que já estavam, foram as escolas, por exemplo. Sim. Então você tem um número grande de escolas que ainda escolas. ancoraram os hospitais de escolas, você vê, você tem o que há de melhor daquele lado da cidade. Mas, por outro lado, a infraestrutura da prefeitura, a infraestrutura da cidade não foi, ou do estado não foi. Agora está indo, e agora começa um novo ciclo do Morumbi. Até com também, além da infraestrutura que está chegando, você tem também uma fase de modificação de ocupação. As grandes casas, que eram os grandes redutos de riqueza no Morumbi no passado, estão se transformando em condomínios de casa, com uma ótima qualidade, o que está fazendo com que o cara que está aqui no Itaim fala, pô, mas não é melhor eu estar 10 minutos para lá, dentro de um outro contexto de qualidade de vida? Então, as cidades vão se transformando. As coisas vão acontecendo, né? Mas a resposta ao que você está falando, a tua pergunta é fundamental. A minha pergunta foi pensando no Morumbi mesmo, né? Porque é o caso mais clássico. Eu moro a vida inteira no mesmo bairro, né? Aqui no Brooklyn, que é pertinho daqui, né? E acho que ele contempla muito dessas coisas, principalmente escola, hospital tá mais ali para Santo Amaro, mas enfim, mas é um bairro com uma cara de cidade pequena, assim, então tem comércio de rua e tudo mais. O Morumbi, desde que, pelo menos eu tenho 36 anos, então na minha infância era visto como uma região muito nobre. Não que não seja hoje, mas muita coisa ficou estagnada ali. Então eu vejo ali como um local que tem um ar, tem... bucólico. É muito gostoso você estar lá. É maravilhoso. Mas falta a infra. Eu morei minha vida inteira lá. A casa do meu pai foi a segunda casa do Morumbi. A ponte da Cidade Jardim, que era de madeira. E quando chovia, meu pai ia a cavalo. A gente viu alguma coisa. Mas é isso. Mas o Morumbi tinha essa aura. Tem um valor ali a ser destravado. Não, ele tinha essa aura. Tem um valor a ser destravado. E isso está começando, já está começando a acontecer de uma forma muito rápida. Agora, a gente fez aí quase que um stock picking aqui na região de São Paulo. Você olha para fora de São Paulo, vocês buscam investimentos nisso? Sim, o Brasil inteiro, sem dúvida nenhuma. Acabamos de fazer investimentos em área logística, residencial, industrial. A gente olha para onde a economia, para onde o país está crescendo, e a gente tenta fazer exatamente a tua pergunta. Eu falei que a tua pergunta era muito boa, porque é exatamente o que eu faço. A gente tenta se antecipar ao movimento de crescimento das cidades, dos bairros, e levar para esses lugares o que está faltando. Nós temos um exemplo clássico, sensacional para te contar aqui, clarinho. Durante a pandemia, a gente nadou de braçada, porque ficou todo mundo recolhido e a gente que precisava fazer as coisas acontecer. Nós não temos capital infinito, não estamos sustentados por fundos internacionais, nem nada disso, pelo menos por enquanto, e a gente precisava trabalhar. Um dos desenvolvimentos imobiliários que a gente fez foi um dos maiores sucessos do interior de São Paulo, que foi o prédio comercial, um parceiro nosso, que agora é da nossa empresa, desenvolveu um prédio comercial em Campinas, no Shopping Galeria. Todo mundo, quando viu aquilo, falou: esses caras estão loucos, ninguém nem mais vai voltar para escritório. Olha como é que é. Agora, alguém olhou aquilo e falou: cara, um shopping comercial em Campinas, que não tem nenhum edifício AAA, né? Recentemente construído com modernidades acopladas, em cima de um shopping, na segunda cidade mais importante do estado. Será que não vai ter ocupação? Não teve como. Inteirinho alugado antes de acabar. É isso. Foi lá, se antecipou ao momento, entendeu a necessidade, enxergou a oportunidade e fez. Então, já aproveitar que eu estou com várias perguntinhas aqui, quase perguntas bate-pronto. Você falou aí de prédios comerciais e pandemia, né? A gente ouviu muito o termo novo normal, né? Durante, agora o novo normal, todo mundo vai fazer home office ou vai ser híbrido, mas como que você enxergou isso? Foi um momento que você chegou a pensar que, talvez a dinâmica dos prédios comerciais vai mudar mesmo? Ou você achava que, de fato, era hora de aproveitar essas oportunidades? Ou isso foi algo mais pontual? Enfim, como é que você lidou com isso?
Eu acho que a pandemia teve aspectos, obviamente, muito negativos, que a gente sabe, sem falar da questão humana, nem comentários precisa ser feito a respeito. Óbvio que é uma tragédia, mas teve muitos aspectos positivos também. A gente vai num automático. A vida, quando você vai ver, você está fazendo muita coisa no seu automático. Você está fazendo muita coisa porque você fez ontem, você vai fazer hoje igual, vai fazer amanhã igual e continuar fazendo igual. A pandemia foi um break. Para alguns segmentos, ou para algumas pessoas, ou para algumas atividades, teve um break de arrumação. Ela realmente fez com que as pessoas parassem para pensar o quanto daquele mecanismo repetitivo era absolutamente necessário e o quanto não era. Ela te obrigou a parar, ela te obrigou a pensar. Então, naqueles momentos, eu vou ser muito sincero, quando a gente começou a fechar, eu falei, bom, isso vai acontecer e isso nada mais será do que um represamento de vontades, um represamento de funções, e quando voltar, vai voltar muito próximo do que era. Ao longo do tempo, desse tempo que a gente ficou convivendo com esse problema da pandemia, a gente começou a perceber que as pessoas começaram a se virar de outras formas em várias coisas. Psicólogos passaram a fazer consulta por telemedicina, né? Advogados, a vida continua, trabalha de casa, né? E uma série de outras profissões não sofreram o impacto da rotina como ela era. Ou seja, foram muito pouco afetadas e algumas até melhoradas. Algumas funções passaram até uma certa melhoria, né? E aí você entende o seguinte, eu acho que não será como antes, para o bem, e não será da forma como alguns preconizavam, que era aquela catástrofe, ninguém mais vai trabalhar, vai todo mundo trabalhar à distância. Isso aqui não tem como fazer só à distância, por exemplo. Não, tem, né? Mas é uma merda. Mas é uma merda, lógico. Eu e a Bia fizemos um monte disso durante a pandemia, no Infomoney, um monte de entrevistas, um monte de... Mas, cara, é um negócio que perde um pouco da graça. Você não tem o body language, você não tem a reação da pessoa. É difícil. O olho no olho, essa coisa de você extrair do outro aquilo que você acha que ele está pensando, não rola. Então, eu acho que num determinado momento caiu minha ficha, tanto que a gente fez os nossos maiores movimentos da minha vida. Eu nunca trabalhei tanto como trabalhei na pandemia, porque as oportunidades estavam lá e elas demoravam para ser tomadas. E o que parecia óbvio para mim, dentro de um julgamento macro, era muito mais complicado chegar no meu óbvio. E foi assim que a gente saiu atrás de comprar a Ford, de comprar a Extrema, comprar a Dutra e comprar outros terrenos que a gente foi olhando, que a gente falou, ainda fomos bem conservador, porque a gente falou assim, se tudo der errado, o que mais vai funcionar nesse país é armazém, porque tudo vai ser comprado por e-commerce, tudo, quer dizer, ou seja, foi o que aconteceu. O e-commerce cresceu no Brasil no período da pandemia, o que ele deveria ter crescido em 10, 12 anos. Ou seja, a gente trouxe para 2 anos um crescimento de 10, 12 anos. E aonde ficou tudo isso retido? Dentro dos armazéns. Né? Ou seja, as compras online, a distribuição, enfim. E a gente mergulhou dentro desse universo e ainda foi um pouco mais ousado fazer um prédio comercial em Campinas. Então, eu acho que hoje nós estamos vivendo já uma situação bem acomodada, uma situação já mais bem equilibrada, onde já se percebeu também que a perda da qualidade também se preconizou muito esse negócio, a cultura, se você não está junto, você não absorve a cultura da empresa. Eu acho que a gente ganhou mais no sentido de também não dividir essa história de politicagem, e criou muito menos politicagem dentro das empresas, muito menos grupinho, muito menos bobagens, né, do RH foram geradas com um trabalho mais equilibrado no que diz respeito ao presencial e o remoto. Eu acho que a grande mudança foi que as pessoas puderam ter uma análise relativa das próprias vidas, porque antes a gente só tinha uma opção, né, era vir para o escritório trabalhar e ir embora. Quando a gente, quer dizer, para as profissões que permitem isso, você pôde fazer uma análise relativa, você de fato podia definir se você queria, se a sua equipe queria, se a sua empresa queria fazer estabelecer um equilíbrio. Você teve a opção. Mas você nunca teria parado e pensado nessa opção. Se você ficasse em casa fazendo home office, você era vagabundo. Lógico. E aí a vida te mostrou que, cara, como a gente pensa quadradinho, né? Como a gente pensa apertado. A gente pensa apertado o tempo todo, né?
fica naquela saia justa de fazer as coisas. E nos ambientes corporativos ainda mais. O cara saiu antes das 8 da noite, tá desmotivado, hein? Não vai ganhar bônus. Porra, bicho, fala sério, né? Vou continuar aqui. Eu ia perguntar sobre cenário de taxa de juros, o quanto que ajuda ou atrapalha. Acho que assim, é meio que intuitivo, né? Que quanto mais baixo o juro, mais os empresários vão querer investir, mais as pessoas vão ter acesso a um financiamento melhor. Então, você pode responder isso, mas eu vou fazer a pergunta de uma maneira diferente. Para você, com toda essa sua expertise de investidor, desenvolvedor e tudo mais, é melhor quando o juro está muito baixo e aí fica mais fácil o acesso, ou com o juro mais alto, talvez o financiamento fica pior, mas você também sobe a régua, não vem aventureiro, os preços não ficam muito inflados, enfim. Como você prefere trabalhar? Porque a gente está vivendo um cenário de queda de juros nós agora. Estamos vivendo um cenário de queda de juros, sem dúvida nenhuma. Eu acho o seguinte, o juro muito baixo ele é irreal, principalmente numa economia como o Brasil. Quer dizer, a gente viveu momentos de irrealidade de juros, mas foi uma tentativa expansionista, foi uma busca da tirada de atraso, entendeu? Assim, eu acho que teve uma lógica por trás de uma baixa artificial dos juros, houve uma lógica que você precisa dosar muito bem para que este remédio pontual não se transforme num veneno. Né? Isso. E o juro alto é altamente prejudicial. Quer dizer, o juro alto ele tira dinheiro de quem trabalha e e transfere dinheiro para quem não trabalha. Simples assim. Ou seja, ele é a antiprodução, é o antidesenvolvimento. O paraíso dos rentistas, diria Paulo Guedes. O paraíso dos rentistas e o paraíso daquele que não quer trabalhar, né? Que não gosta de trabalhar, que prefere uma vida de... estou aqui de passagem, entendeu? Então, o juro muito baixo, ele é um remédio. Ele tem que ter uma dosagem muito bem estabelecida. Né? E eu acho que nós vínhamos naquele caminho, ele passou do limite um pouquinho para baixo, mas estava voltando quando bateu a pandemia. Né? Então a pandemia desregulou toda a lógica, desequilibrou toda a equação. Né? Mas eu acho que foi um dos bons períodos que esse país passou, até porque despertou o empreendedorismo de uma forma como nunca havia despertado no Brasil. É lógico que com a onda de investimentos empreendedores, aparecem os aventureiros, aparecem os incautos, aparece de tudo. Mas é bom, é uma forma peneira, é uma forma de você depurar, uma forma de você lapidar até os ruins. Até uma forma de você dar a oportunidade do cara errar e voltar. Né? Enquanto que o juro alto é pernicioso em todos os sentidos. Eu não vejo o juro alto, para mim, é um câncer. Né? É uma coisa, é pernicioso. E todas as coisas que provocam o aumento do juro. Ou seja, o gasto irresponsável, a falta de controle, as políticas expansionistas de inflação de renda e não de criação de renda. Então, é muito ruim. Eu acho o juro alto, o Brasil é uma vítima desse mal. Né? Era vítima da inflação, nós conseguimos brilhantemente lá no Plano Real, nós não, os criadores do Plano Real conseguiram brilhantemente reverter esse processo. Eu acho que nós vínhamos agora, numa segunda etapa da nossa história, reequilibrar essa questão dos juros, né? E fomos interrompidos aí por tantas questões e, obviamente, a pandemia teve um papel preponderante nisso. Mas eu ainda sonho ver um Brasil com equilíbrio e com crescimento, vamos dizer, responsável. Né? Agora, Hanud, vou te fazer a pergunta que eu, por estar mais ali na linha de frente com o investidor, pessoa física, ouço bastante e acompanho muitos debates sobre isso. É melhor ter um imóvel próprio ou viver num imóvel alugado? Então, eu acho que eu já devo ter respondido essa pergunta centenas de vezes. Então, né? desculpa a repetição, mas... Não, mas é por quê? Porque todo mundo o que eu tenho de amigo que fala assim, pô, você acha que agora está na hora de eu comprar ou continuo no alugado? Eu acho que isso aqui... E quando no Instagram, então, era uma loucura, cara. Uma loucura. Pô, mas o cara me mandava até a equação financeira que ele já tinha feito no stand de vendas, né? Vamos lá.
a compra do imóvel para morar, que é a tua pergunta, ela não é uma decisão apenas racional. Ela não é uma decisão apenas financeira, de planilha de Excel. Você tem que levar em consideração, nesse o momento de comprar um imóvel, N coisas. E tem coisas que não têm preço. Por exemplo, você constituir o teu lar, a tua casa, o teu núcleo, você ter uma estabilidade constituída, nem que seja apenas emocional, mas o emocional é extremamente importante, tem um preço, tem uma valia, não um preço, desculpe. Então, as considerações que você deve fazer na hora de comprar um imóvel são duas. Você tem todo o aspecto racional, que é fazer uma conta, uma planilha de Excel, uma continha simples, não precisa nem um Excel. Pô, quanto eu vou gastar se eu colocar isso aqui na renda fixa, na pior das hipóteses, quanto eu vou ter de renda? Se com isso eu pago o aluguel, ainda me sobra algum para eu continuar capitalizando o meu investimento. Né? Essa é uma conta. Então vamos analisar essa. Qual é o perigo dessa conta? É você errar no timing. A hora que você resolver comprar o teu imóvel, aquela conta que você tinha feito, você já não... Aquele dinheiro, aquela renda que você guardou, mais o rendimento que você teve daquele principal que estava investido, se você errar o time, você não vai comprar o imóvel, porque ele valorizou. Ele também não ficou parado. Então, o risco dessa conta é você perder o time. Ela é correta. Se você conseguir ficar com o teu dinheiro investidinho lá, tá com um aluguel de 5, tá recebendo 10 de renda no teu dinheiro, tá gastando 5 e capitalizando 5 todo mês. Você tem que saber a hora exata de, agora tá na hora de eu comprar, porque vai começar a cair o juro vai cair. Você tem que prever quanto e em que tempo ele vai cair versus a curva de valorização imobiliária. Então, esse equilíbrio, essa sintonia fina, não é brincadeira. Eu diria para você que em 60% das vezes as pessoas erram, em 70% empatam. Entendeu? Então, você tem que estar muito atento a esse aspecto, porque no geral, você fala, eu estou investindo minha grana, estou gastando 5 de aluguel e estou ainda recapitalizando lá, como todo mês eu estou botando mais 5 no meu investimento. Mas na hora que você vai tirar o teu investimento para comprar o imóvel, você precisa ver se aquele imóvel que você estava comprando, que preço ele foi parar. Você tem que acertar esse time. Então, é difícil. Pelo lado emocional, que não tem nada a ver com isso aqui, cara, você tem tua vida. Quanto vale a tua satisfação, a tua sensação, né, de ter o teu núcleo constituído, seja lá solteiro, seja lá casado e com filhos? Quanto vale isso para você, para a tua família, para o teu momento de vida? Então, é muito delicada essa resposta. Se você analisar toda a sua vida financeira e as oportunidades que você tem de fazer as coisas com o seu dinheiro apenas pela calculadora, você, primeiro, de cara, você já abandonou o teu lado pessoal. Já de cara abandonou. Você já relevou ele a um plano distante. No mínimo, você deixou ele dormente e latente e carente, né? E, por outro lado, você também tem que estar muito atento para aquilo que você preservou, que é o racional, você realmente fazer com que ele valha, né? Então, não existe uma resposta compra, vende. Sim. Existe uma, cara, o que você está fazendo da tua vida agora? Você acabou de casar? Como é que você está? Você vai ter filho? Tua mulher? Como é que tua mulher se sente? Ela quer voltar para casa, ela se importa de pagar aluguel, ela não está nem aí, vocês estão pensando em mudar para outro estado, vocês estão pensando em mudar para outro país. Então, são questões que você tem que levar muita coisa em consideração, né? O imóvel é um bem que mexe muito com a vida das pessoas, principalmente o de morar. Então, essas questões precisam ser muito bem analisadas e com muita calma. Eu acho que quando você está solteirão, bacana, voando, é muito mais fácil você tomar essa decisão. Quando você começa a constituir núcleo, o núcleo demanda mais estabilidade, demanda um pouco mais de conforto emocional. Não, adorei a resposta. Eu tenho um imóvel, né? E
ouvindo sua resposta, eu vejo que eu tomei a decisão certa, embora tenha sido com mais sorte do que juízo. Vou te contar como foi. Eu já morava com a minha atual esposa, na época namorada, e a gente morava num apartamento alugado. E a gente já tinha definido, ó, se nós formos morar juntos, casar e tudo mais, a gente vai morar aqui no Brooklyn, que é onde a gente gosta, ela também gosta muito do bairro. Então tá, vamos procurar alguma coisa por aqui. E aí a gente achou o apartamento, assim, maravilhoso. Só uma pessoa tinha morado nesse apartamento, era um casal que morou a vida toda, criou as filhas lá, e aí as filhas já ficaram adultas, foram morar fora, então o apartamento ficou muito grande para eles. Então ia ser quase como uma transferência para outra família que vai ser construída aqui, né? E a gente adorou o lugar, adorou a localização, tem churrasqueira, que para mim é a coisa mais importante no apartamento. Pode ter tudo que quiser, mas tem que ter uma churrasqueira. E aí veio a pandemia. Eu tava com o contrato pronto, na mesa de casa para assinar, mas aí eu dei a sorte, né, vou dizer assim, que a XP foi o segundo caso de Covid no Brasil. Sim. Então, todo aquele movimento que todo mundo fez no final de março, começo de abril, na XP, de ir para casa e tudo mais, na XP a gente fez desde o começo de março. Eu com o contrato na mesa, eu cheguei em casa, falei pro proprietário, falei, ó, não vou assinar, porque eu não sei nem o que vai acontecer, né? E aí foram 6 meses entre a gente retomar as conversas e eu fechar a compra entre tá contrato e fechar de novo a compra. E o preço melhorou um pouquinho para mim, porque ali também gerou uma certa insegurança. Mas só que mais do que o preço, a taxa de juros foi de 2 dígitos para 2%. Então eu consegui fazer um financiamento baratíssimo, que até hoje é abaixo do que está a taxa de juros. Então eu brinco que é como se uma poupança com o teu próprio... É como se o meu banco que eu fiz o financiamento me emprestasse dinheiro, eu aplico em Selic e pago uma taxa mais baixa. Então acabou, mas tirando o lado do financeiro, que foi uma boa decisão, eu acredito muito todo esse aspecto que você falou da importância emocional, a tranquilidade que dá você ter um espaço seu. Você quer construir algo lá, né, um núcleo familiar, quer receber as pessoas, então você quer deixar do seu jeito. Tem gente que fala, mas pô, não vale a pena financeiramente. Pô, minha mãe já sentiu na pele o que é morar num lugar alugado, que o proprietário recebeu uma proposta e falou, você vai ter que sair daqui... Acho que era 2 meses o contrato. Exatamente. Então, assim, para quem às vezes mora sozinho e tudo mais, agora para quem tem uma família já, imagina ter que procurar um outro lugar. Então, acho que tem todo esse aspecto emocional. Sem dúvida. E também até passa uma sinalização de, pô, você quer dividir a vida com outra pessoa. Eu ia você falar que fechar um acordo desse... Dizer que o melhor negócio que você fez não foi o financeiro. O melhor negócio que você fez foi o que você construiu com este evento, né? Esse foi o melhor negócio que você fez, né? A questão financeira é um colateral, mas o que você veja, a felicidade, tudo isso que você acabou de expressar, né? Quer dizer, o fato de você olhar para outra pessoa e falar, olha, eu quero dividir minha vida com você, vamos consolidar isso de uma forma bacana, morando junto, comprando alguma coisa, cara, não tem isso, não é precificável. Não tem valuation. Não tem valuation, não é precificável, exatamente. Então, você matou, você deu exemplo exatamente em cima dessa linha que a gente vinha falando. Bom, voltando agora para o papo um pouco mais racional, menos emocional. Bom, já falando... uma pergunta aqui um pouquinho mais... já falamos de imóveis, comprar ou morar de aluguel, já falamos de prédios corporativos. De tudo que a gente falou, você não falou muito de shoppings e hotéis. Quer dizer, o empreendimento em Campinas tem um pouco disso, não, né? Mas lá foi um prédio comercial dentro de um shopping, vamos dizer assim. Você teve alguma experiência como investidor ou como desenvolvedor dentro desse segmento e como é que você vê? Bom, vamos lá. O segmento dos shoppings é o que mais teve polêmica, inclusive um dos que mais teve polêmica,
E o de hotéis também, por causa do Covid, né? Todo mundo ficou naquela, como é que vai voltar? Se vai voltar a loja. Que enquanto isso o shopping tem que cobrar do lojista, né? E a venda do e-commerce crescendo. Quer dizer, o cara fala assim, pô, o cara não precisa mais se deslocar e dar da casa dele no shopping para comprar, ele compra tudo, se não gostou, devolve, aquela praticidade, entrega em até 2 horas. Então, cara, o shopping eu acho que é uma classe de ativos muito interessante. Principalmente num país como o nosso, que a gente carece de segurança. O shopping, a segurança é uma das coisas mais primordiais na vida do ser humano. Tanto para morar, quanto para fazer compra, para viajar, seja lá o que for. Não tem jeito, né? Então, você vê, a gente estava agora há pouco falando de bairros que são bairros extremamente nobres, com uma aura de riqueza e tal, que foram deteriorados fundamentalmente pela falta de um daqueles ingredientes que a gente falou, que era o serviço público, que principalmente a segurança. Né? Mas os shoppings apanharam muito na pandemia, obviamente, por todas as razões, as pessoas não podiam sair de casa para fazer suas compras, não tinha o que fazer. Mas o shopping se transformou. Ele vem se transformando há muito tempo. Ele deixou de ser apenas um lugar de compras para ser um lugar de experiências. Então você tem experiência desde a gastronômica até a experiência de entretenimento, de diversão dentro do shopping, com eventos super interessantes dentro do shopping. Você tem a questão arquitetônica. Você tem shoppings que hoje foram construídos e são constituídos muito virados para um apelo arquitetônico significativo, né? Com jardins, com áreas verdes incríveis, com um ambiente muito gostoso de você passear. Né? Então você vai lá, naturalmente você consome serviço, naturalmente você consome produto, naturalmente você se envolve naquilo e passa a fazer daquilo, de novo, um dos seus destinos da sua vida. Né? Eu acho que o shopping, a tendência deles é se tornar o que a gente tem visto em alguns lugares do mundo, o que eles chamam de omnichannel. O que é isso? Não é um lugar simplesmente para você fazer as compras, é para você ter todo um convívio, toda uma experiência. Quem se antecipar a este momento, quem conseguir se inserir no mundo do consumo, no mundo do varejo, nesta linha da experiência, de proporcionar um sentido a mais, que não apenas de gastar dinheiro, de fazer uma compra, vai realmente se consolidar como um novo canal. E isso é uma coisa que está em andamento. Você vê a preocupação das grandes redes de shopping center em trazer cada vez mais algum tipo de experiência de inovação para dentro do shopping. Desde um corredor que sai do estacionamento até o próprio shopping center, onde você tem um caminho lúdico com imagens, as crianças já vão vendo Tarzan passando por cima, não sei o quê. Cara, você já criou uma experiência. A mulher vai levar o filho no shopping, vai fazer alguma compra, ela já vai trazer algum tipo de satisfação a mais do que o simples andar e comprar. Né? Então, os shoppings devem passar por essa transformação, estão passando em alguns lugares de uma forma mais rápida, em outros lugares de uma forma mais lenta. Quem perdeu o bonde vai pagar o preço, não tenha dúvida disso. E o e-commerce bombando. Quem achava que o e-commerce ia parar, que o e-commerce, agora que acabou a pandemia, o cara vai no shopping, se ele não vê uma experiência, ele olha lá o preço do tênis e volta e vê quanto é na internet e compra. E via de regra compra mais barato. Sim. Chega a experimentar o tênis na loja para comprar na internet. E assim, tudo. Eu tive uma conversa bem legal sobre a dinâmica de shopping com o CEO de uma das nossas empresas investidas. A gente tem na carteira do Market Makers a Alus, que a gente conversou, tem uma reunião bem longa Mário. Não, hoje o CEO é o Rafael Salles. Inclusive vai gravar aqui com a gente, talvez quando esse episódio for ao ar, a gente já vai ter feito a gravação com o Rafa e é muito legal porque a Alus, dentro da dinâmica que está tendo no mercado de shoppings, né, eles têm sido muito mais ativos, né? Eles têm feito vendas de ativos, comprado outros, e foi muito legal porque a gente foi conversando sobre alguns ativos que eles têm, como por exemplo um shopping em Belém, e ele explicando como é que é a dinâmica de um shopping na região norte do país, que assim, é diferente do que é aqui. Mas ao mesmo tempo ele falou de alguns investimentos de shoppings que cresci
frequentando esse shopping, a gente foi até falando da mudança que foi acontecendo dentro do shopping, até para justificar uma venda da participação que ele tinha. E é muito legal isso, porque acho que nessa transformação, talvez eu tenha viés porque a gente tem Allos na carteira, mas eu vejo eles se adaptando a essa nova realidade. E o Rafa e a equipe dele uma equipe ali que tá bem antenada ali, até não só nos próprios shoppings, como nos shoppings dos concorrentes. Não tenha dúvida, eu posso te dizer que sim também. Eu os conheço bem, a gente tem observado os movimentos deles e eles, sem dúvida, estão nesse caminho, vão trazer coisas incríveis para as áreas no entorno desses shoppings, porque você tem que pensar que o shopping tem uma área, um potencial construtivo represado gigantesco. Uhum. Você pode fazer de tudo. Você pode fazer desde um centro médico hospitalar até um prédio comercial, até algum equipamento de entretenimento e divertimento muito interessante. Você pode fazer muita coisa. E eu posso te garantir que eles estão super antenados. Pô, bom saber, porque a gente se conheceu na época na XP, porque lá eu e o Matheus, a gente estava investindo numa empresa do setor. Aí falaram, conversa com o Hanud, ele vai dar uma ajudinha, ele conhece um pouco o setor. Aí a gente viu que você conhecia todas as empresas da Bolsa, todos os CEOs e CFOs da Bolsa, você já teve alguma conexão, então legal já ter o selo Hanud de qualidade na Allos. Bom, para fechar aqui, antes da gente entrar no nosso ping-pong, você pode ainda emitir opinião ou comentário sobre fundos imobiliários? Hoje eu não tenho nenhum tipo de conflito nisso, né? Eu absolutamente não participo de nenhuma asset, a gente não gere nenhum fundo imobiliário de renda. É que, como a gente falou tanto assim do mercado, né? A gente, até para quem está começando, não precisa nem ser nem uma recomendação, mas é muito mais overview. Você quer estudar o fundo, dá uma olhada nesse aqui, o código é esse aqui, enfim. Não, o que eu diria, eu sempre começo dizendo o seguinte, gente, você tem que conhecer quem está cuidando do seu dinheiro. Então, a coisa mais importante do fundo imobiliário é a equipe de gestão. Porque você faz de um bom ativo um mau ativo se você tiver um mau gestor. E você, às vezes, consegue de um ativo médio fazer dele um bom ativo se tiver um bom gestor. Então, fundamentalmente, quando você for comprar um fundo imobiliário, saiba quem é o gestor, quem é a casa, o que ela tem feito. E hoje essas informações são extremamente transparentes e disponíveis. Você tem gente de primeiríssima linha analisando os fundos de investimento, os FIIs, 24 horas por dia. Tenho grandes amigos analistas de fundos imobiliários, o pessoal do Clube FII todo, que hoje se agrupou, todos estavam esparramados, vários deles se agruparam em torno do Clube FII. O Marcelo Fai é um gênio. Eu falo que o Marcelo Fai é Fai de faísca, não é faísca, porque ele é o cara que vai lá e pinça o problema, explica o problema, questiona o gestor. Então é um cara que tem ajudado muita gente nesse mercado. Você tem gente extremamente competente. Você dá um Google aí em fundos imobiliários, professor Baroni, outro mestre. Né? Esses caras são referências nesse mercado de fundos imobiliários, no nosso mercado imobiliário. Então, e eles estão em materiais muito ricos e constantemente atualizando esse negócio, diariamente atualizando esse negócio, com carteiras de recomendação, com análises críticas. Então, hoje, graças a Deus, eu acho que a indústria cresceu e, numa proporção ainda maior, cresceu o profissionalismo que está em torno dessa indústria. É muito legal, fico muito satisfeito com isso, porque a gente começou todos juntos. Eu promovi essa Liga da Justiça, eu promovi o primeiro Fórum Brasileiro de Fundos Imobiliários na Rede Bandeirantes de televisão, num programa que durou 2 horas, trouxe toda essa turma para estar lá conosco. Então você tem hoje informação à vontade. E esses caras vão te dizer com toda a transparência. Eles vão te falar o que é bom, o que não é bom, o que está indo bem, o que não está indo bem. A boa notícia é que a grande maioria, eu diria para você, 80% dos gestores são gestores hiperqualificados hoje no nosso mercado.
Todos os caras são extremamente bem formados, estão muito atentos a todo o movimento. Às vezes eu acho que nas gestoras falta alguém do mercado imobiliário para estar junto do gestor financeiro. Falta um Hanucci. Não diria. Mas falta alguém falta alguém que sai da Faria Lima, bota a botina e vai lá olhar o ativo, vai olhar o terreno, vai olhar, enfim, todo o contexto no qual o ativo está inserido. Uhum. Às vezes falta isso, mas o mercado está buscando incessantemente, está cada vez mais eficiente nas análises. Mas assim, não é puxando seu saco não, até porque a gente está há bastante tempo aqui conversando, faria isso mais no começo, mas por isso que eu te chamei para esse papo aqui, porque eu sempre te vi como uma pessoa que viveu muito mais a vida gastando a sola de sapato do que planilhando e fazendo conta do qual o melhor FII para investir. Exatamente. Não que tenha um demérito nisso, mas é que você viu essa construção e fez parte dessa construção. Sim, sem dúvida. Mas o pessoal hoje está super preocupado, Thiago. O pessoal está sabendo que no menor deslize o Faí vai soltar uma faísca, o Baroni vai dar uma cacetada, o Arthur Moraes vai falar, pô... O Arthur Moraes, esse cara, um abração, professor. Pô, Arthur Vieira de Moraes. Que é a continuação ali da Avenida Padre Antônio, que é onde eu cresci ali. A gente fazia os programas aqui, né, como eu te falei, ali a gente criou este negócio, assim, fui aglutinando a galera, e foi extremamente rico, e eles não têm compromisso com nada que não seja o melhor para esta história do fundo imobiliário, cara. Isso está sendo muito interessante. Que legal. Olha, muito bacana. Te falar que eu não tenho ainda fundo imobiliário na minha carteira, a gente está praticamente todo o meu dinheiro está aplicado no Market Makers FIA, que é o nosso fundo de ações ali, mas confesso que depois desse papo aqui vou até dar uma olhadinha com mais carinho. Porque é muito... se você quer começar a construir uma base patrimonial, é isso que eu digo. Vai construindo uma basezinha patrimonial. Pega aí, dá uma olhada nas análises que essa galera está fazendo, começa a entender os movimentos, porque para vocês é muito mais simples do que ações, mas muito mais simples do que ações. Você vai nadar de braçada nesse negócio. Talvez daqui a alguns anos, eu ainda estou na fase skin in the game ali, eu fico estudando o dia inteiro, analisando. R$5.000, põe lá no fundo imobiliário que você vai ver que você vai ficar feliz. Bom, vamos agora ao único momento ensaiado aqui do Market Makers, é o momento ping-pong, aquela hora que eu faço as perguntas que o pessoal já sabe, são os livros, a música e um convidado Ainda que bem você que você gostaria. Me falou antes, porque eu errei o nome do autor 2 vezes. Não, então, mas qualquer coisa é gravado também, a gente pararia para você dar uma olhada. Só lembrando, todos os livros que a gente compila aqui estão em mmakers.com.br/biblioteca. A gente sempre começa com um livro de mercado, um livro tema livre e uma anti-recomendação de livro, aquele livro para morrer antes de ler. Quer começar com qual livro, Hanud? O último que realmente me deixou muito feliz de ler foi um livro que me abstrai desse dia a dia nosso. Não por me abstrair, mas por despertar coisas que a gente no dia a dia massacra. Hoje está morando, deve estar com uns 90 e poucos anos, morando no Mato Grosso. É de uma delicadeza, é de uma sutileza, ele tem uma forma tão natural de te transportar, né, para um universo de conforto de alma, né, de uma singeleza impressionante. Então, eu recomendo demais. Isso. Ele tem muita coisa, tem vários livros e são todos pequenininhos, ele escreve à mão e é um cara com uma profundidade impressionante. Além dos livros dele, eu recomendaria o documentário. Tem o documentário? Tem um documentário sobre a vida dele que é muito interessante. Tá onde? Netflix? Acho que Netflix, exatamente. Mas põe lá Manuel Bandeira. Manuel de Barros. Manuel de Barros. Manuel Bandeira é outro. Manuel de Barros, que você vai achar. E outros... qual é a outra pergunta? Um livro de mercado. Um livro aí mais dentro do mundo do setor imobiliário, mercado financeiro, economia, algum livro... Eles estão todos, infelizmente, eles estão todos muito repetitivos. Eu vou te falar que a gente tem visto só compilações diferentes do mesmo tema. Mas
Eu diria o seguinte, que do mercado imobiliário nós não vamos achar um livro de mercado. Mas eu aproveito o gancho. Eu te sugeriria coisas do Arthur de Moraes, Pô, mas aí porque é uma vai delícia. em cima daquilo que a gente está falando e daquilo que a gente quer que as pessoas comecem a conhecer pelo mais alto nível. Coisas do Baroni, ou mesmo os compilados do Fahy, porque o Fahy tem um compilado de coisas que ele escreve que te dão um despertar para o tema muito interessante. Então, se eu tivesse que hoje falar do mercado e de gente que está trazendo e contribuindo de fato com informação absolutamente, como é que eu te diria? Uma informação absolutamente estudada, planejada e didática, essa é a palavra, eu iria para essa turma e faria uma imersão nos fundos imobiliários. Legal, gostei desse compiladão. Agora, a anti-recomendação de livro. Cara, eu não posso falar qual é o livro que eu não recomendaria, mas eu posso falar do tema? Pode. É melhor a gente falar de tema, porque eu tô velho para bater. Mas às vezes você fala um autor estrangeiro, nem vai se importar. Não, mas é assim, eu acho que a gente deve evitar aquela leitura que não agrega a alma. O conhecimento, cara, é uma coisa que você tem hoje disponível e é uma arbitrariedade sua. O que não agrega a alma? Qual é a leitura que não agrega a alma? A leitura das coisas fake, né? Da alegria, da felicidade fake, da alegria fake, da perfeição nas coisas. A gente vai ficando velho, a gente olha que a beleza da vida não está só nas coisas que dão certo, mas muito nas que dão errado. E hoje existe uma propagação de uma felicidade fake, cara, de uma foto, Cara, então, assim, a juventude está toda contaminada com um mostrar algo que não é, na verdade, aquilo que ele às vezes está sentindo. Isso está alienando o ser humano da sua própria essência. Né? Então, evite a navegação, que hoje não é nem leitura, né? Evite a navegação por esse universo fake, falso, esse universo que te aliena da tua própria essência e te faz se identificar com uma coisa que o outro nem tem. Ainda se fosse um valor que o outro tem e que você almeja, é um valor que ele não tem, efêmero, né? Um valor efêmero, um valor só de vaidade. Então, evitar esse tipo de ambiente, esse tipo de leitura, de gastar essa energia. Hanud, foi a melhor anti-recomendação de livro que eu vi, sem falar o livro. Olha, você mandou muito bem. Depois eu quero um livro. Não, brincadeira. Uma música e por quê? Música, eu sou um musicólatra, eu adoro música, vivo ouvindo música o dia inteiro. Para mim, música me inspira em tudo que eu faço, eu adoro música, para mim, música é fantástico. E como eu sou da velha guarda, tem coisas para mim que são marcos, são hinos, né? Dust in the Wind do Kansas, por exemplo, né? Pink Floyd. Eu sou dessa turma, né? Onde o rock realmente buscava questões essenciais do ser humano. Né? Quando você fala que você é nada mais do que Dust in the Wind, né? Você se reflete um monte de coisa e te obriga a ser humilde. Antes de mais nada, te remete à humildade. Te remete à sua insignificância, porque a partir daí tudo é lucro. É isso que a gente precisa entender. Então, essas músicas dessa galera, bichão, era nisso que eles eram essas as referências deles, né? Porra, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Cara, essa mecanicidade, né? Esse automatismo, e agora o emergencialismo somado a essa mecanicidade, que é o imediatismo do WhatsApp, você não responde em 5 minutos, o neguinho tá magoado comigo? Pelo amor de Deus, fala sério. Hanud. Então, essa é a minha recomendação. Busca as coisas mais raiz, aqueles que realmente estavam lá falando de questões que vão ser úteis para você em qualquer momento da sua vida, em qualquer idade. Essas músicas são eternas. A gente vai ter que fazer um podcast só de música depois. Já salva aí na sua agenda Depois eu vou fazer a recomendação do meu playlist. Pô, vai ser excelente, já deixa público. Tá lá no Spotify, tem um playlist que chama New Cool. New Cool, Newccool. Só deixar claro aí o legal. Cool legal. New Cool, isso aí. Um convidado que você gostaria de ver sentado aí no seu lugar contando a história dele pra gente. Tem muita gente bacana, tem muita gente
que tem muita a contribuir e trazer mensagens que realmente podem modificar e transformar as pessoas pela sua própria história ou pelas suas mensagens, né? Hoje eu só consigo trabalhar, eu só consigo me relacionar com pessoas que eu tenho algum tipo de admiração. Acho que depois que a gente vai ficando velho, a coisa mais cara que a gente tem é tempo. A coisa mais cara que eu tenho é tempo. Eu não tenho nada mais caro do que tempo. Nada. Então, se você está do lado de pessoas que você não admira, se você está do lado de pessoas que não contribuem para a tua solidificação de alguns conceitos ou para a mudança de outros, né? Desde que seja para o bem, não faz muito sentido você estar com pessoas assim, pelo menos para mim, nesse momento de vida. E eu hoje trabalho com o Luiz Cláudio Garcia de Souza, que é uma referência para mim como pessoa, como empreendedor, mas muito hoje pelos propósitos de vida que ele tem, né? Lógico que a gente trabalha lá, tem nossos negócios, visando ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, normal, a vida que segue. Mas ao lado dessa vida comercial, eu cada vez mais busco estar do lado de pessoas que me inspiram. Uhum. E ele me inspira em muitos sentidos, né? Pela sua própria história pessoal, pela história de vida, não só profissional, principalmente pessoal, pelas iniciativas que ele hoje, aos 70 e poucos anos, tem, começando do zero, preocupado com a humanidade, com a saúde, com o carbono, os fundos que ele está montando para zerar ou para buscar metodologias que diminuam a emissão de carbono do mercado imobiliário. Ele foi um grande fomentador do mercado imobiliário brasileiro, foi o cara que lutou para o CRI existir no Brasil, no formato que acabou existindo, servindo para garantir contratos BTS, etc., que disparou aí o crescimento do mercado. Enfim, foi uma pessoa que criou grandes momentos do mercado imobiliário, com uma criatividade impressionante nos instrumentos financeiros. Mas, por outro lado, fez muito mais do que isso no seu plano pessoal, investindo o seu dinheiro no desenvolvimento de questões da vida e do clima. Ele hoje está muito preocupado com o clima e montou um fundo de investimento em tecnologias para zerar a emissão ou para diminuir a emissão de carbono no mercado imobiliário. E no lado da saúde, iniciativas incríveis, que ele tem uma fundação nos Estados Unidos que, junto com um grupo de cientistas argentinos, israelenses, americanos e brasileiros, desenvolveu, a gente não pode falar assim porque tecnicamente, mas eu não sei falar de outra forma, o sangue artificial. Então isso contribuiu enormemente para N questões no mundo, inclusive e focando principalmente no transplante de fígado e tal, ou seja, esse líquido permite com que o sucesso do transplante de fígado seja enorme, uma vez que ele preserva o fígado por um tempo muito, muito maior, e às vezes até melhora o fígado para o receptor. Então isso realmente foi um grande feito. E tudo isso iniciativa pessoal, ideológica, né, de prazer pessoal de fazer o bem. Uhum. Então, acho que é um cara muito interessante. Além de ter fundado, junto com o Guedes, com o Luiz César, o Pactual, depois a Rio Bravo, depois a RB, depois a Capitalis, depois a Credit Home. Então, você tem aí uma riqueza de track record, vamos dizer assim, né, de trajetória financeira, mas ela sempre muito amparada pelas iniciativas de propósito pessoal. Pô, excelente. Já sabendo que ele é seu sócio, fica mais fácil você já fazer esse meio de campo. O duro é tirar aí. Ele da toca. Não, a gente consegue. A gente dá um jeito. Hanud, agradecer demais seu tempo aqui. Foi uma aula. Realmente, eu gosto desses papos de um assunto que me tira um pouco da zona de conforto, porque não é algo que tá ali no meu dia a dia, mas aprendi demais com você. Tenho certeza que quem tá ouvindo esse podcast também aprendeu. Então, muito obrigado. Eu é que agradeço, e desde o primeiro dia que nós nos conhecemos na XP, e quando a Bia me falou da oportunidade de vir aqui estar com vocês, eu falei, cara, eu adoro esses caras. Esses meninos são brilhantes, eu vi começar aquelas duas figuras andando ali pelo corredor da XP, fazendo um terror do bem. Um terror do bem, uma efervescência, a palavra é essa, uma efervescência de juventude e de vontade de fazer as coisas.
É muito gostoso estar aqui com você hoje, vendo o que vocês estão construindo, o que já construíram, aonde chegaram e aonde vão chegar. Porra. Quer dizer, é uma nova geração brilhando, trazendo pra gente essa vontade de estar perto de vocês. Isso é que me motiva. Pô, que da hora. É isso que motiva a gente. E foi isso que muito contribuiu a XP para mim também. Pô, sensacional. Te agradeço muito pela oportunidade, estamos sempre aí. Valeu demais, Ranoldi. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Já sabe, deixa aquele joinha no vídeo se gostou, se inscreve no canal, que a gente está crescendo bastante, então queremos chegar logo em números mais expressivos. Quinta-feira que vem tem mais episódio aqui no Market Makers. Beijo grande, tchau! O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.